Olá, queridos, boa noite. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre um tema muito importante, tema que eu chamo de amnésia espiritual. Como a gente está ao vivo, vou esperar algumas pessoas entrarem aqui para a gente começar o tema. Para mim aqui agora está entrando o pessoal. Enquanto for entrando, a gente vai esperando um pouquinho para começar quando tiver um número maior de pessoas, e aí a gente começa e pega o embalo. Boa noite, Eder Alexandre, bem-vindo. Estou aqui no meu escritório, gente, eu me mudei recentemente, tá meio bagunçado ainda, mas eu tô arrumando aos pouquinhos. Tô aqui em casa. Beleza, muita gente entrando já, que legal. Então, vamos começar. Queridos, em Marcos capítulo 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Boa noite, Lidiane, Deus te abençoe. Boa noite, Éder. Marcos capítulo 8. Jesus está, mais uma vez, cercado por uma grande multidão. Dessa vez, ele está numa região afastada dos grandes centros das cidades. E essa multidão está há 3 dias com ele. Ele sente que já é a hora de despedi-los para casa. Eles já ouviram muito da palavra de Deus, experimentaram muitos milagres de Jesus, e agora o Senhor quer despedi-los de volta para os seus lares. Porém, esse povo que tinha trazido comida há 3 dias atrás, está sem comida nenhuma. Acabou a comida deles, eles estão com fome, estão saciados espiritualmente, mas fisicamente eles estão famintos. E o Senhor, com seu coração cheio de compaixão, bondoso, amoroso, como é Jesus, não como era Jesus, como é, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Esse Senhor que nos ama, que se preocupa, que é um pastor que cuida como ninguém das suas ovelhas, que é um pastor que dá vida por suas ovelhas. Ele viu aquela multidão e ele disse: eu não quero despedir eles assim de barriga vazia, eu quero despedi-los alimentados. Então chamou seus discípulos e disse: vamos alimentar o povo antes de mandar embora. Parar um pouquinho aqui para dar uma boa noite para Lúcia Helena, para Nelma, para Sandra, Suzana Manso, queridíssima, um grande abraço. Adalzira, Gesiane, André Cruz, Cristina Matos. Gente, tem gente que eu não consigo ver logo aqui, entrando ou recadinho, mas depois eu vejo, viu? Então, Jesus, gente, quer mandar o povo alimentado para casa. Ele fala assim, ó, tem muitas pessoas que me seguiram aqui que moram longe. Se eu despedi-los em jejum, eles vão desfalecer pelo caminho. Isso mostra que Jesus não se preocupa não só com o nosso bem-estar espiritual, como Ele também se preocupa com o nosso bem-estar físico. Há quem pense, não vou pedir a Deus coisas materiais, porque Deus não tem isso para me dar. É um engano, é um extremo que não devemos entrar. A teologia da prosperidade, que foca só no material, também é um engano. As maiores bênçãos que o Senhor tem para nós são bênçãos espirituais. É nos dar o Espírito Santo, nos dar a salvação eterna, nos dá uma paz que excede o entendimento. Mas o Senhor também tem para a gente bênçãos materiais, e a prova disso é Jesus dizendo: eu não quero mandar esse povo embora de barriga vazia, eu também me preocupo com o bem-estar físico deles. Então o Senhor anuncia para os seus discípulos esse projeto de alimentar a multidão. E os discípulos ficam espantados, ficam assustados e dizem: Jesus, como nós vamos dar comida para tanta gente no meio desse deserto? Eram 4.000 homens, fora mulheres e crianças. O Senhor pergunta para eles: vocês têm o que aí? Eles falam: temos 7 pães. E, gente, essa reação dos discípulos, desconfortável diante daquela tão grande missão, essa fala incrédula deles, seria até admissível, pertinente,
se essa fosse a primeira multiplicação de pães de Jesus, mas não era, gente. Essa era a segunda. A primeira acontece em Marcos capítulo 6. Nós estamos em Marcos capítulo 8. Há alguns meses atrás, Jesus tinha multiplicado pães e peixes em situação ainda pior, porque era mais gente. Era uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e só tinham 5 pães. Agora eram 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e eles tinham mais pães, tinham 7 pães. E os discípulos dizem: como faremos isso? É interessante que eles não lembram da primeira multiplicação. Eles deveriam lembrar da primeira e ter fé e dizer: olha, como o Senhor fez na primeira, vamos fazer na segunda. Interessante que eles não apenas observaram passivamente o primeiro milagre, eles foram auxiliares ativos do milagre. O milagre não só aconteceu diante dos olhos deles, mas através das mãos deles. Quando eles iam partindo o pão ia multiplicando. E o que aconteceu com esses discípulos agora, gente? O que aconteceu? Vou dar outro intervalo, vou explicar o que aconteceu para dar boa noite para o povo aqui. Boa noite, Jerusa, Thay Guerreiro, Elizabeth Vieira, Manuel Gomes, meu amigo, Berna Fagundes, Samuel Trindade. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. O que aconteceu, gente? Aconteceu com os discípulos um fenômeno que eu chamo de amnésia espiritual. O que é amnésia espiritual? É aquela situação em que o crente, aquele que tem fé em Deus, é colocado diante de um desafio, de uma dificuldade, de um grande problema, e ele simplesmente trava espiritualmente. Ele vê a situação tão somente com olhos naturais. Ele nem pensa que Deus pode agir de maneira sobrenatural e miraculosa e ajudá-lo naquela situação. Ele se vê sozinho, mesmo Deus já tendo feito milagres na sua vida, mesmo Deus já tendo ajudado ele em outras situações, dado livramentos, aberto portas para ele, restaurado, salvado, consolado. Ao se ver de novo diante de uma situação difícil, às vezes uma situação análoga, muito parecida, ou uma situação idêntica à que ele já viveu, parece que ele esquece do que Deus fez e ele não tem fé. Olha como é diferente Davi. Davi chega no arraial de guerra. Os homens do exército de Israel estão morrendo de medo de Golias. Ninguém ousa enfrentar o gigante. O garoto pastor diz: eu vou enfrentar esse gigante. O rei Saul manda chamar Davi para uma audiência pessoal. Quando o rei Saul coloca o olho em Davi, ele diz: esse menino não pode enfrentar o gigante, é só um garoto, é um pastor, nem um guerreiro é. Davi diz: rei, não fique tranquilo que eu vou enfrentar, e não só vou enfrentar, eu vou derrotar o gigante. De onde vinha essa confiança, essa fé de Davi? O rei diz: Davi, você não vai, você é só um garoto, e Saul e Golias é um gigante preparado desde a juventude para guerrear, você não pode ir. Saul não queria arriscar o seu reinado nas mãos de Davi, porque se Davi perde aquele duelo, Saul perderia também, perderia a coroa, perderia o reino. Ele não quer mandar Davi. Aí Davi diz: Saul, rei Saul, eu posso ir sim, rei. Sabe por que eu posso ir? Porque eu tomo conta das ovelhas do meu pai. E aconteceu que uma vez, lá no rebanho do meu pai, apareceu um leão para atacar as ovelhas. E Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, me deu vitória contra o leão. E numa outra vez apareceu um urso. E o Deus que está comigo me deu força, me deu poder, e eu derrotei o urso. Assim, rei, como eu derrotei o leão e o urso, vou derrotar hoje esse gigante. Observe como é diferente a reação de Davi para os discípulos. Os discípulos estão diante de uma situação idêntica, que é multiplicar pão, e eles não lembram, e como não lembram, não têm fé para enfrentar o desafio presente. Davi está diante de um desafio até maior, um gigante armado, era um desafio até maior do que um leão e um urso. E ele diz: não, o Deus que me ajudou ontem vai me ajudar hoje. A sua memória
ativa a sua fé. É o que Jeremias diz em Jeremias 3:21. Eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Nós temos que aprender a desenvolver memoriais de fé, a não esquecer das bênçãos que o Senhor faz na nossa vida, gravá-las no fundo do nosso coração. Davi disse no Salmo 103, versículo 2: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhuma só das suas bênçãos. Por que não esquecer? Porque essas bênçãos, quando eu recordo delas, além de ficar com o coração cheio de gratidão, eu ganho fé, eu ganho força para enfrentar os desafios de hoje. Quando eu lembro do que Deus fez na minha vida ontem, eu enfrento com fé o desafio de hoje. Mas muitas vezes, diante da situação concreta, dá aquela amnésia. É como se Deus não existisse. Aquele desespero, aquele pânico, o que eu vou fazer agora? Você tem que ter memoriais. Como é isso, pastor? Observe. Deus mandou o povo de Israel fazer vários memoriais. Vários. Por exemplo, a festa da Páscoa, o Pessach, é um memorial. Deus disse: eita, minha filha aqui está jogando tudo. Está jogando, princesa? Aproveitar para dar uma boa noite para Viviane Amaral, para Márcia Lindoso. Obrigado, Márcia, pelo carinho. Elizabeth Vieira. Gente, o que é um memorial? A festa da Páscoa, por exemplo. Por que Deus quer que a festa da Páscoa seja sempre comemorada pelo povo de Israel? Para que eles lembrem de que um dia o Senhor os tirou do cativeiro egípcio. Então, toda vez que Israel celebrava a Páscoa, e celebra até hoje a Páscoa, eles lembram: Deus nos libertou com mão forte do Egito, e isso renova a fé deles. Outro memorial, a festa do Purim, quando eles sempre lembram que Deus, através de Esté e de Mordecai, deu livramento a todo o povo judeu. Por exemplo, quando Hitler queria destruir todo o povo judeu, eles lembravam do Purim. Lembravam que antes de Hitler, Amã também quis destruir todo o povo judeu, mas não conseguiu. Deus deu livramento. Então o Purim é um memorial que traz de volta o que Deus já fez no passado e dá fé ao povo a enfrentar o presente. Outro memorial, aí já não é festa, são pedras. Lá em Josué capítulo 4, Deus mandou Josué levantar um memorial de pedras. Maria, papai, o que é isso, papai? Mas que eu cuidar dessa brincadeira, tá jogando muita coisa aí, tá muito barulhento essa brincadeira. Olha ela ali, gente, ó. Deixa eu ver. Quer vir? Vem cá pra você ver. Ok. É a minha princesa. Dá um beijo, pessoal, um beijo. Então, gente, para terminar, memorial de pedras para lembrar da travessia do Jordão. Então, toda vez que o povo tivesse em frente a um grande obstáculo, olhariam para aquele memorial de pedras e diriam: o Senhor nos fez atravessar o Jordão, o Senhor nos fará passar também, o Senhor nos fará vencer também. Então, como é que você vence essa amnésia espiritual que ele trava e trava a sua fé? Crie memoriais. Pega um caderninho e toda bênção, todo livramento, toda porta aberta, toda oração respondida, anote. Quando tiver sem fé, você vai lá e olha o que Deus já fez na minha vida. Já me livrou, já me salvou, me abençoou, me curou, respondeu a minha oração. E aquele seu memorial vai ativar a sua fé de novo para enfrentar o problema de hoje. Faça um quadro, teve um grande livramento que deu, uma grande cura, faz um quadrozinho, pendura na parede para você lembrar do que Deus fez. E sabe como eu faço? Eu tenho um bloco de notas no meu tablet, no meu telefone. Eu vou anotando meus testemunhos pessoais, para quando eu quiser ter fé, lembrar do que Deus fez na minha vida, eu vou lá, olhe, e a minha fé se reative. Entendeu? Então a maneira de vencer essa amnésia espiritual é ter memoriais de fé que te façam recordar